A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual fui chamado a ser um povo santo, na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um vídeo de catequese. E como promessa é dívida, não é? Os irmãos pediram aí, não é, que eu mostrasse mesmo, porque é de muita relevância isso na Bíblia, na Sagrada Escritura. Então a gente está trazendo, mostrando com Bíblia, com detalhes. A gente está mostrando os detalhes que é despercebido por muita gente, não é? É despercebido por muitas pessoas. E eu trouxe, já está no canal, o Crisma e o Batismo de Pedro, né? Eu não sei, porque depois desse vídeo aqui eu vou gravar com detalhes o Batismo de Pedro. Então, eu não sei se o Batismo de Pedro vai primeiro do que esse aqui, esse vídeo que nós vamos abordar agora. Este é o programa Falando de Bíblia. E você vai ver comigo São Paulo Apóstolo, Batismo de Paulo. Olha os sacramentos que Paulo recebe. Vou mostrar com Bíblia. O batismo de Paulo, a crisma de Paulo, a primeira Eucaristia de Paulo e o sacramento da ordem de Paulo. Veja que eu vou mostrar. Ó. Batismo, crisma, Eucaristia e ordem de São Paulo. São Pedro recebeu 5 sacramentos. Eu disse no vídeo que eu trouxe de São Pedro que recebeu 3. Não. São Pedro foi batizado, São Pedro foi crismado, São Pedro recebe a primeira Eucaristia. São Pedro, na primeira Eucaristia, em Lucas 22, 19, também recebe o sacramento da ordem. E ele, porque Jesus ressuscita em João capítulo 20, versículo 21, recebe, está ali, o sacramento da confissão. Então ele teve a graça, São Pedro, de receber de Jesus 5 sacramentos. Que importância, meus irmãos, teve São Pedro, né, o primeiro líder da igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero mostrar com detalhes de São Paulo, porque eu sei que você já leu muito isso aqui. Mas se você um dia foi como eu, não compreendeu porque Paulo foi crismado antes de se batizar. Mas nós hoje vamos desenrolar esse mistério nas Sagradas Escrituras. Vem comigo dando aquele like, comentando, compartilhando para os teus grupos. Vamos entrar no campo apologético com a graça da Virgem Maria e do Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Muito bem. Abra sua Bíblia, se você não tiver, não se preocupe, porque o texto vai aparecer na tela e nós vamos ruminar um texto tão forte como esse, de muita relevância para a fé católica, não é? Porque esse é o contexto interpretativo da apologética do acontecido com o grande apóstolo São Paulo. Diretor, põe na tela capítulo 9, versículo 17 de Atos dos Apóstolos. Olha só, meus irmãos. Ananias foi, entrou na casa, veja aí, impondo-lhes as mãos e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Volta para mim, diretor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, nós estamos vendo algo aqui um pouco inusitado. O que, irmão Fábio? Sim, um pouco complicado para quem não compreende e não entende, e vai pegar um texto como esse e vai dizer, vai ler, vai meditar, ler, reler e vai dizer, mas aqui não apareceu o crisma. Ou seja, a confirmação. Deixa eu explicar uma coisa para você. Na igreja primitiva, às vezes, o crisma era primeiro do que o batismo. O quê? Verdade. Porque o crisma na igreja primitiva era a unção profética do Espírito pela imposição das mãos que aquelas pessoas recebiam. Tanto que 2 extraordinários carismas aconteciam com aquelas pessoas, e nós não podemos negar. Se nós pegarmos aí o próprio capítulo 10
passando uma folha, o capítulo 10, a partir do versículo 44 a 47, a 48, nós vamos ver São Pedro na casa de Cornélio, aonde ele recebe o Espírito Santo. E em alguns casos não era nem necessário impor as mãos, como na casa de Cornélio. Porque na igreja primitiva o pensamento era esse: dá o Espírito Santo pela imposição das mãos, o Espírito profético, que ele era dado no batismo. Isso é apostólico, isso é bíblico, mas a unção profética de ser anunciador e de expandir os carismas só era através dessa imposição, que eles passavam numa espécie de um óleo consagrado, de um óleo bento, de um óleo benzido por eles, para impor as mãos. E essas pessoas recebiam a graça do Espírito Santo, e elas, o quê? Elas recebiam o dom profético de anunciar o Evangelho e recebiam o carisma das línguas. Você pega Atos 19, versículos 6 e 7, quando Paulo batiza aqueles 12 homens que mais tarde vai ser 12 bispos da igreja de Éfeso, Paulo impõe as mãos, pois o batismo é o crisma. Pedro, no capítulo 8 mesmo aqui, no capítulo 8, a partir do versículo 14 a versículo 17, você vai ver Pedro crismando, colocando as mãos, Pedro e João, naqueles que tinham apenas recebido o sacramento do batismo. Ele chamava de receber o Espírito Santo. Por isso Paulo diz em Atos 19, recebeste o Espírito Santo? Não. Paulo quer dizer hoje para nós, sois crismado? Não. Então, nós temos que perceber uma coisa nesse texto, que na igreja primitiva, algumas coisas, alguns sacramentos vinham primeiro do que outros. Era um pouco desajustado, porque a correria da evangelização era grande. Mas o foco dos sacramentos era tão viva a unção do Espírito, a presença do Espírito Santo, que aquela pessoa, por exemplo, Cornélio 44, capítulo 10, 44, ele está ouvindo Pedro pregar a palavra de Deus. Quando de repente o Espírito desce sobre eles e um Pentecostes acontece ali, como em Atos 2. Então Pedro não é necessário impor as mãos, apenas batiza Cornélio em sua casa. Vocês estão compreendendo? Quando os sacramentos vêm seguir a fila certa, quando, irmão Fábio, com São Clemente, quarto Papa da Igreja, ele organiza os sacramentos. Ele é que chama esse receber o Espírito Santo de confirmação do batismo. E aí São Clemente diz, não, agora não pode fazer mais a imposição das mãos antes do santo batismo, depois do santo batismo, e é assim até os dias de hoje. Agora, se a pessoa não estuda, não compreende, vai ler um texto como esse, aí vai sair dizendo por aí, que nem muitos dizem, né, e até mesmo o movimento carismático, isso aqui foi um batismo no Espírito. Porque o batismo no Espírito, na Sagrada Escritura, nada mais é do que o sacramento da confirmação. Era tão forte o batismo no Espírito Santo, aliás, o sacramento da confirmação, que ele chamava, como Jesus chamou em Atos 1:5, mas sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias, que é aquele evento de Atos, quando o Espírito desce labaredas de fogo, cumprindo aquilo que Jesus disse, batizar no Espírito no fogo, que João disse sobre Jesus, João o Batista. Então logo nós estamos vendo que o crisma de Paulo aconteceu antes do batismo. O quê? De novo na tela o texto, diretor. Olha aí, ó. Ananias foi. Ponto. Entrou na casa. Teologicamente, essa casa é a igreja. Impondo-lhe as mãos. Olha aí, o texto vai ficar na tela. Veja. Ananias foi. Ananias representa aqui o bispo. Né? Ananias foi bispo. Veja. Ananias foi. Ponto. Entrou na casa, na igreja. E impondo-lhe as mãos. Você vai, nós vamos para a igreja receber o quê? O crisma. A imposição das mãos do senhor bispo. Não é com óleo. Recebeu a confirmação com o óleo crisma. Veja. Aí nós estamos vendo a crisma de Paulo, ou seja, a confirmação de Paulo antes do santo batismo. Agora veja aí o versículo 18. Ó. Tanto que essa imposição das mãos aí é para que fiquem cheios do Espírito Santo. Né? Versículo 18. No mesmo instante caíram dos olhos de Paulo umas como escamas. Meus irmãos, veja como os sacramentos. Volta para mim, diretor. Veja a importância dos sacramentos. Você viu, quando eu trouxe o crisma de Pedro, que Jesus disse, Satanás pediu para te peneirar como se faz com o trigo. Pedro ser sarandeado, como diz em espanhol. Ser peneirado, porque não tinha o sacramento da confirmação.
Paulo, cego. Paulo, com escamas. Mas Paulo recebe o crisma, recebe o quê? A confirmação dessa fé antes do seu batismo. E cai dos seus olhos as escamas. Como é forte. Assim os católicos pudessem compreender. Assim meia dúzia dos católicos pudessem compreender o quanto é vivo, o quanto é importante os sacramentos na vida deles, eles nunca mais olhariam para outra coisa, a não ser se aprofundar nos sacramentos da Santa Mãe Igreja. Eu considero o estudo bíblico mais forte de toda a Sagrada Escritura quando se refere aos sacramentos. Mas infelizmente é tido como doutrina base. Porque na realidade nos dias de hoje, vão chamar isso de uma apologética, mas nem apologética é. Porque são os sacramentos, é catequese. É uma pena que hoje nós vemos esses catequistas, todo influenciado pela teologia da libertação, ensinando coisas de um livro da teologia da libertação e passa despercebido algo tão forte como isso dentro das Sagradas Escrituras. Porque não sabe explicar. Então nós vemos no versículo 18, que quando Paulo recebe a imposição das mãos, aqui alguns vão dizer, é a ordenação de Paulo. Mentira, eu vou mostrar a ordenação de Paulo no capítulo 13, versículo 1, versículo 2. Aqui não é a ordenação de Paulo, é mentira, é heresia, é ensinamento falso, como fala algumas pessoas. Aqui é chamado, no decorrer deles, de batismo no Espírito, de receber o Espírito. Tanto que Ananias vai dizer, para que fiquem cheios do Espírito Santo. Né? Para que eu ponha em ti as minhas mãos e fique cheio do Espírito Santo e recobres a vista. Os sacramentos recobram a vista dos olhos da fé. Os sacramentos recobram vigor da alma na espiritualidade, no âmbito sobrenatural para caminhar na fé. Por isso a doutrina da igreja é perfeita. Ninguém entra no céu sem os sacramentos. Batismo, confirmação, confissão, Eucaristia. Se é padre, o sacramento da ordem. Se é uma pessoa que vai casar, o sacramento do matrimônio. E por aí vai. O sacramento da unção dos enfermos, que é tão esquecido por muitos, não valorizado, já trouxe nesse canal. O versículo 18, põe na tela, diretor. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e recuperou a vista. Segundo sacramento, depois do ponto aí de vista, veja, segundo sacramento de Paulo, agora ele recebe, ó, levantou-se e foi o quê? Batizado. Volta para mim, diretor. Veja, meus irmãos. Paulo estava sentado na mesa porque ele estava cego. Mas caíram as escamas dos seus olhos. Essas escamas está falando em âmbito espiritual. Não é que caiu as escamas de peixe dos olhos de Paulo visivelmente, todo mundo vendo, não. Mas caíram dos seus olhos, é o próprio testemunho de Paulo que São Lucas escreve, pois São Lucas é um dos seus discípulos, e escritor de Atos dos Apóstolos, escreve conforme Paulo está dando seu testemunho, o que acontecera com ele. E Paulo recobra a vista, uma nova vista. Aquela visão de Paulo veterotestamentária, farisaica, judaica, cai por terra. E agora é a visão cristã. Agora é a visão do sobrenatural. Agora é a visão, doutrinalmente falando, da verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Madre Igreja. Agora Paulo está sendo preparado. Agora Paulo recebe o segundo sacramento. Paulo levanta, Ananias derrama água na sua cabeça e o batiza. Agora ele recebe o sacramento do batismo. Já estamos falando de dois. Porque a imposição das mãos é o crisma. É a confirmação. Veja que os sacramentos, como eles são importantes, né? Através do crisma, Pedro não foi mais sarandeado, não foi mais peneirado por Satanás. Através do crisma, as escamas caem dos olhos de Saulo para nunca mais voltar. Veja, ele levanta naquela casa, que aqui teologicamente significa a igreja, não tem açudes, barragens, não tem água que corre. Não. Mas Ananias pega uma caneca com água e batiza Saulo. E agora ele recebe um novo nome,
Paulo. Paulo agora é nova criatura pelos sacramentos, para viver esse evangelho vivo e eterno. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, o primeiro catecismo da Igreja Católica, encontrado do século I ao século II, chama-se Didaquê. A Didaquê fala da catequese sobre o batismo. A Didaquê vem dizer que o batismo tem que ser em água fria que corre. A água tem que estar correndo. Por isso que você vê o padre derramar água na cabeça da criança, elas têm que estar em movimento. No momento em que você pega uma pessoa e submerge ela, ou seja, afunda ela para batizar, a água não está correndo. Não está correndo. Ah, mas significa, irmão Fábio, que tem que batizar num riacho, a água correndo. Meus irmãos, onde Jesus foi batizado, a água não corria, ela era parada. Em uma parte do Jordão. Vocês têm uma ideia. Só pode que João Batista impôs a água na cabeça de Jesus. A imposição da água na cabeça de Jesus. Já era uma promessa veterotestamentária do capítulo 36, versículo 25, se eu não me engano, aqui de Ezequiel: derramarei sobre vós águas puras. Isso está falando do batismo, que será derramado, aspergirei, na tradução da Bíblia da Mensagem de Deus, aspergirei sobre vós água pura, vós sereis purificados. Ou seja, o batismo nos purifica daquele pecado herdado que nós herdamos de Adão e Eva. Então, logo nós estamos vendo aqui, São Paulo agora se põe de pé. São Paulo agora recebe o sacramento do batismo. Mas só isso aqui que Paulo recebe? Não. Põe o texto na tela do novo, diretor. Veja. Olha o versículo 19. São Paulo recebeu o terceiro sacramento. Depois tomou o alimento. O quê? O quê? Como é que é? Depois tomou o alimento, sentiu-se fortalecido. Volta para mim, diretor. Agora. Pá, cá tá. Aqui nós vemos. A casa é a igreja. Você vê o versículo 17, Ananias foi, ponto. Entrou na casa, a casa é a igreja. E nós muitas das vezes estamos como São Paulo com as escamas nos olhos. E que os sacramentos é essa força, esse aliento divino de poder de Deus na nossa vida, mas nós nem sabemos porque vamos de qualquer jeito com as más catequeses que tem por aí. E a desvalorização do sagrado aumenta cada vez mais. Sem falar as profanações por parte da teologia da libertação. Quando essa maldita teologia da libertação entra na igreja, acabam os conservadorismos de muitos bispos e de padres, que conservava a beleza rara, as pérolas raras que são os sacramentos. E por isso nós vemos do jeito que está, a banalização do sagrado. Meus queridos amados irmãos e irmãs, São Paulo aqui recebe a imposição de mãos, crisma. São Paulo aqui recebe o batismo. São Paulo aqui recebe o alimento, a Eucaristia. 3 sacramentos São Paulo recebe. Agora São Paulo está fortalecido. São Paulo agora vai ser catequizado pelo próprio Ananias e por São Barnabé, para assim receber outro sacramento, que é o sacramento da ordem, quando ele é ordenado, e nós vamos ver. Então aqui é a igreja, então dentro da igreja, na igreja tem os sacramentos, e dentro da casa, que é a igreja teologicamente falando, São Paulo recebe aqui 4 sacramentos, aqui recebe 3. O crisma, vamos lá, vamos contar comigo, para você não esquecer. Crisma, posição das mãos, o batismo e o alimento. Esse alimento é a Eucaristia, corpo e sangue do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E ele ficou fortalecido. Se nós passarmos 2 folhas na Bíblia da Ave Maria, nós vamos nos deparar com o capítulo 13. E no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 2, dentro também da missa, que é o culto do Senhor, Paulo recebe o sacramento da ordem. Vamos lá? Põe na tela, diretor. Veja aí, meus irmãos, ó. Atos 13, 2. Veja aí. Enquanto celebravam o culto do Senhor, o que é isso? Enquanto celebravam a missa. É porque naquele tempo chamava-se culto, chamava-se fração do pão, não é? Veja, celebravam. Tem pessoas que falam hoje celebravam, elas dizem, não é celebrar não, irmão Fábio, é presidir. Peraí. Aqui a Bíblia está falando isso e no original está do mesmo jeito, enquanto celebravam o culto do Senhor. Depois de terem jejuado, olha, jejuado que é a preparação
dos que vão ser ordenados, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. Veja, esse é o quarto sacramento que Paulo vai receber. Ali o verso 3, ó. Então, jejuando e orando, agora, e puseram-lhes as mãos e os enviaram, aqui diz, e os despediram. Volta para mim, diretor. Agora, pacata. Aí está. Que nem diz o nosso irmão Adonias, é matando a cobra e mostrando ela morta. Tudo isso acontece. A ordenação sacerdotal de São Paulo, ela acontece dentro da missa. Então, os sacramentos sempre acontecem dentro da missa, porque diz, enquanto celebrava o culto do Senhor, ou seja, enquanto celebrava a missa, Paulo foi ordenado junto com com Barnabé. Os dois foram ordenados. E aí agora, com o sacramento da ordem, de tanta preparação, de tanto serem doutrinados, de São Paulo ser doutrinado por Barnabé e Ananias, na fé da Igreja de Cristo, Paulo agora vai ser um evangelizador. Agora ele está pronto para evangelizar, para levar a boa notícia, doutrinalmente falando, para os irmãos. E quantas conversões! Olha as comunidades da Igreja de Jesus Cristo que nasceu através das pregações de Paulo. A Igreja Católica hoje grega que nós conhecemos, a Igreja de Éfeso, de Esmirna, Teatira, da Galácia, de Filipos, e por aí vai. Nasce através da Igreja de Cristo, vai nascendo através da pregação deste grande homem, que recebe estes 4 sacramentos, mas nós estamos vendo que tudo isso foi na casa, na igreja. Nada é fora da igreja. Estou mostrando para vocês que os sacramentos que Paulo receberam foram dentro da igreja, dentro da casa, que os sacramentos fora dessa casa, ou seja, fora dessa igreja, são falsos. É pura ilusão. O que é apresentado por essa igreja falsa episcopal carismática, que tem sacramento, por essa igreja falsa chamada anglicana, por essas outras igrejas falsas que lá têm sacramentos, mas não são válidos porque estão fora da casa verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa casa, teologicamente, a igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coluna e sustentáculo da verdade. E isto aqui é a verdade. Então eu estou mostrando para vocês. Estou mostrando com Bíblia na simplicidade de coração. Para aqueles que é simples, meia palavra basta. Para compreender o cerne verdadeiro de cada um de nós. Quando nós estamos aptos, quando nós conhecemos e recebemos estes sacramentos. É poder de Deus na nossa vida. Por isso vai dizer, é poder de Deus em vossa vida. O poder de Deus em nossa vida é os sacramentos. Deus age poderosamente conforme os sacramentos em nossas vidas. Cada sacramento tem que ter a sua catequese. Cada sacramento tem a sua importância, mas muitos podem até dizer, isso aqui é o sacramento, mas não sabe o significado do sacramento. E continua passando em vão. Continua passando por cima, para lá e para cá, sem compreender. Por isso, repito o que disse nesse vídeo. As más catequeses estão aí, que não formam ninguém. Por isso a pessoa vai lá, os jovens vai, recebe o sacramento da confirmação, ou seja, o crisma. Se não falar crisma, ninguém vai entender, né? Felizmente a teologia da libertação mudou para crisma, o nome não é crisma, é confirmação. E aí a pessoa vai, recebe a confirmação, mas nunca vai na igreja. Talvez vá para casar, talvez não. Hoje a moda do mundo é essa, juntar os panos, né? Vive em fornicação. Talvez vá casar na igreja, não volte mais, talvez vá batizar um filho. Talvez seja às vezes que bota os pés na igreja. Para crismar, para se casar, para batizar um filho e mais nada. O relativismo, meus irmãos, está matando a muitos. Conversava nessa manhã com o irmão apologista da Paraíba, do canal Católicos na Batalha, e eu escutava os áudios dele, e ele realmente falava nessa desvalorização que as pessoas não querem a doutrina, não querem serem doutrinadas, porque nós estamos no tempo em que as pessoas não suportam mais a sã doutrina. 2 Timóteo 4:3. Está explicado, meus irmãos? Entenderam?
Dessa vez entenderam, dá para compreender aqui, Paulo é crismado, batizado, recebe a primeira Eucaristia, que é o alimento do versículo 19, e aqui no capítulo 13, verso 2 em diante, 2 e 3, ele recebe outro sacramento, o sacramento da ordem. Pedro recebe o sacramento da ordem lá em Lucas 22, 19. Recebe também a primeira Eucaristia e recebe o sacramento da ordem, porque Jesus ordena que será entregue por vós. Este é meu corpo que será entregue por vós, está ordenado. Entenderam, meus irmãos? Compreenderam? É fácil, fácil, fácil. Não esqueça aquele like, se inscreva no canal, compartilhe com seus grupos de sua paróquia, compartilhe com pessoas que querem verdadeiramente aprender apologética, aprender o curso base que é sobre os sacramentos, não é? E nós vamos tocando o barco para frente com a força do Espírito Santo e pela intercessão e a vestimenta da Imaculada Conceição. Deus abençoe a todos, salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.